Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, pelo Espírito da verdade. Essa semana nós fomos impactados na palavra do Senhor, porque o Senhor, dentro do ministério da glória, Ele tem esse aspecto da verdade. Mas nós não queremos repetir apenas a palavra da semana, mas trazer um outro enfoque. E se você substituísse nesse versículo a palavra verdade por realidade? Esse é o título dessa mensagem, o Espírito da realidade. O Espírito da realidade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, essa manhã, irmãos, nós queremos tocar na realidade. Toda vez que vemos na palavra o termo verdade, ouse substituir por realidade. Porque primeiro Deus fala, e logo acontece o quê? Se torna real. Em João 1 fala que no princípio era esse falar, o verbo. O Senhor falava e acontecia. Ele traz à existência o que não existe. Quando ele disse em Gênesis 1, haja luz, o que aconteceu? Então a verdade é realidade. Essa é a fé na sua forma mais bruta. Eu creio no que o Senhor vai falar. Se o Senhor vai falar, se tornará real. Na verdade, irmãos, o que é real? É tudo que Deus fala. O que Deus não falou, tenha certeza, não é real. No máximo, é algo temporário e passageiro. Mas real é aquilo que permanece. E nós só temos a certeza de uma coisa que permanece: Deus. Então, nesse versículo a gente viu alguns verbos. O mundo não pode ver, não pode receber, não viu como é que vai receber, e não pode conhecer. Mas aqui garante que eu e você vemos, conhecemos e recebemos esse Espírito da realidade. O falar de Deus é um fabricador de realidade. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e ponto final. Ele falou. Lá em segundo livro de Crônicas 20:20 fala: crede no Senhor e estareis seguro, mas crede nos profetas e prosperareis. Não que o profeta seja alguma coisa, mas é porque ele está repetindo, refalando, ruminando o quê? Essa palavra que quando sai da boca de Deus, se transforma em realidade. Deus é o grande fabricador de realidade. Às vezes eu estou preocupado, ansioso, triste, aborrecido com alguma situação, e se eu parar para pensar, essa situação não existe. Não é real, porque ao longo do tempo ela desvanece, ela é passageira. Senhor Jesus. E esse versículo, ele termina com um termo maravilhoso. Além de ver, conhecer, receber, esse Espírito da verdade, que é da realidade, habita. E o que os irmãos, a palavra profética está direcionando esse tempo todo? Nós temos um endereço real. É dentro de Deus. Ele habita em nós, nós habitamos nele. Não vou tentar explicar essa parte. Ele habita em você. Ele, o Senhor da glória, habita em você.
E Ele quer fazer você habitar nele, o seu real endereço. Teve um irmão numa localidade, ele é muito brincalhão, ele estava dentro de um ônibus. E ele gritou para o motorista: motorista, onde você está? Aí o motorista: eu estou passando aqui na avenida tal. Não, você está em Cristo. O motorista não entendeu nada, mas você entende. É para eu e você entendermos essa parte. Você está em Cristo? Se não, eu estou numa parte ilusória. Irmãos, olha que rico. Êxodo 3,14. Moisés estava preocupado naquela experiência, perguntando ao Senhor: Senhor, qual que é o seu nome? Eu vou lá libertar o povo do Egito, eles vão perguntar: que Deus é esse? Um Deus desconhecido? Qual que é o seu nome? Depois, irmãos, podem ler Êxodo 3,14. Aí o Senhor falou assim: eu sou o que sou. Agora vamos pegar esse eu sou o que sou e passar para a terceira pessoa. Ele é o que é. Aí se eu te perguntar, o que é? O que é real? O que é verdadeiro? O que simplesmente é e não precisa explicação? Deus. Ele é o que é real. O resto, irmãos, não é real. Tudo que te aflige, se você for passar pelo filtro da palavra, você vai ver que não é real. A gente está aqui em João 14, no versículo 6, ele pegou emprestado esse sentimento do eu sou, porque ele é um com o Pai, versículo 6, e ele falou assim: eu sou o caminho. Ou seja, a maneira de caminhar, o trajeto, a jornada, essa sequência de ir crescendo, ele é o caminho, mas também ele é a verdade ou a realidade. Cristo é real, ele é o que há de mais real, irmãos. Às vezes eu vejo muita coisa, mas eu não vejo o Senhor, que é real. Na verdade, essa muita coisa nem existe. Quem já ouviu o termo, é coisa da minha cabeça? É coisa desse mundo, é coisa da cultura. Nós, seres humanos, às vezes nos comportamos como animais que têm manada. Não sei se vocês sabem, todas as farmácias, você não consegue comprar hoje uma máscara. Porque o povo já correu lá e já comprou tudo, com medo do vírus. É o efeito manada. A manada é assim, estourou a boiada, a vaquinha que está ali no meio, ela não sabe o que está acontecendo. Ela está vendo que está todo mundo correndo, ela corre. E às vezes não é nada. E às vezes morre pisoteada pelos outros. Não é nada. O que é real é Cristo. Teve uma irmã, no passado, teve outro surto de um vírus aí, há muito tempo atrás. Vamos dizer assim, em outra localidade. E a irmã falou assim: irmãos, temos que parar de reunir. Tem que ir todo mundo para o mato, para a roça, que vai todo mundo morrer. Não morreu ninguém, porque é o efeito manada. Às vezes eu vejo o ilusório achando que é real. Quem é real? O Senhor. Ele é o que é real. Às vezes estava faltando esse termo. Eu lia Êxodo 3,14 e não entendia. Ele é o que é. Ele é o que é real. O resto não é real. Atos 17, 28. Eu tenho escutado muito isso, irmãos, porque eu levei um tempo para descobrir isso. Atos 17, 28 fala que nele vivemos, nos movemos, existimos. Você está dentro dele. Isso sim é real. Às vezes você está lá dentro do ônibus, indo trabalhar, fala: esse ônibus está muito cheio, muito barulhento, não sei o quê, não sei o quê. Não, você não está dentro do ônibus. Você está dentro de Deus. O ônibus está na terra e a terra está em Deus, está tudo em Deus. A realidade é Deus. Senão, irmãos, eu vou ser levado por tudo que vejo. É o efeito manada. Agora todo mundo para cá. Agora todo mundo para cá.
Cadê a máscara? Não tem máscara. Deus é real. Ele há de guardar os seus até o dia final. Senhor Jesus. O resto, irmãos, vamos ver o resto agora, para vocês terem uma contraprova. 1 Coríntios 7, agora é o resto. 31. Senhor Jesus. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Real é Deus. O resto é a aparência. E a aparência desse mundo passa. Por isso que nós precisamos tocar no espírito da realidade. O resto é a aparência. A aparência desse mundo passa. Quer ver como passa? Agora vamos para a prática. O Salmo, Senhor Jesus, 90, versículo 10, fala assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem já ouviu esse termo? Não, passou voando. A nossa vida é assim, irmãos. O normal, segundo a palavra, é ir até os 70. Os mais fortes, até 80. E os X-Men passam. Mas saiba que vai ter enfado e canseira. Passa, irmãos. Tudo passa. A nossa vida é efêmera. Nós temos um hino que fala, na presença do Senhor, o Senhor nos deu alguns palmos de vida. Vai passar. Não é real. Lembra aqui do Avança Jovens, que passaram um vídeo aqui que tinha uma corda e tinha a pontinha vermelha, que é a nossa vida humana. A eternidade é outro pedaço que é infinito. A gente gasta muito tempo preocupado aqui no que é passageiro. Passa. Não é real. Real é o que permanece. Senhor Jesus. Essa palavra, irmão, para nos encorajar a olhar mais para o Senhor. Não ficar tão preocupado com essa terra. Olha só essa questão de ser real e de ter aparência. Nem tudo o que é real de fato tem muita aparência. Lucas 17, o Senhor deixou claro para nós. Lucas 17, 20. Senhor Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência. Nós estamos falando de aparência. O reino, que é algo de mais real, não tem aparência. No 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está vendo? Deus não se preocupa com a aparência. O seu reino não tem aparência, visível aparência. Nós estamos na embaixada do céu aqui em Belo Horizonte e nem percebemos. Não tem aparência, não. Jacó, quando viu, ficou doido. Peraí, que negócio é esse? Que temível, terrível. Antigamente, não sei se os irmãos sabem, bem antigamente, o nosso português arcaico, terrível era elogio. Fulano é terrível. Era um elogio. Que ele é bom demais. Então, esse é o português arcaico. O Jacó falou, que terrível é esse lugar. É a casa de Deus e eu não sabia. Ele tocou no Senhor. Nós estamos, irmãos, na casa de Deus. Esse local não, é toda a terra. Onde você for, você está na casa de Deus. Você é um filho de Deus e você é morada de Deus. O seu novo e real endereço é Deus. Por que nós ainda confundimos? Porque nós vemos em parte. 1 Coríntios 13, 10 fala que nós vemos em parte. Um dia veremos face a face. E lá fala, olha que rico. 1 Coríntios 13,
né? O 10 falou isso. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O 9 falou, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. A gente vê, irmãos, ainda como por escama. Olha o que o 12 fala. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Grife esse sou conhecido. Você sabia que o Senhor te conhece plenamente? O Senhor deixou claro aqui, eu conhecerei o Senhor como sou conhecido. O Senhor tem uma radiografia do seu ser, uma tomografia do seu ser, um ecocardiograma do seu ser, um exame completo do seu ser. Não adianta nem querer se explicar para Deus, Deus já te conhece. E um dia você vai conhecê-lo. Aqui, os irmãos repararam aqui que fala assim que nós vemos em parte? Lembra que o mundo nem recebe isso, nem conhece, nem vê. Nós vemos em parte. E cada dia mais, caminhando com o Senhor, permanecendo na videira, eu vou vendo um pouquinho mais. De glória em glória. O Senhor nos permite isso, irmãos. Agora, eu em mim mesmo, nós cantamos o hino, não tenho força. Somos como vasos de barro. Não é isso que está lá em 2 Coríntios 4:7? Vasos de barro, porque a excelência do poder está em Deus. Mas eu não percebo. O que os discípulos no caminho de Emaús fizeram? Deram de cara com o Senhor e não reconheceram. Porque o Senhor já estava o quê? Em glória. Está vendo, irmãos? Quando entra o fator glória, eu tenho dificuldade. Porque quando o Senhor entrou em você e entrou em mim, você acha que ele veio incompleto? Para ele se tornar o Espírito que dá vida, é porque ele já passou pela glória. Ele veio, tem algo da glória dentro de você e agora. Ah, mas eu não cresci quase nada. Tem. Ah, mas eu invoquei o Senhor ontem pela primeira vez. Hoje de manhã que eu criei. Estou zerado ainda, nada. Está cheio de glória dentro de você. Essa glória, irmãos, Colossenses 1. Essa glória, ela não fica paradinha aí, não. Essa glória, ela não é inanimada. Essa glória é uma pessoa. Colossenses 1:11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. E assim vai. Mas a questão é, a glória que está em você já opera, já te dá força. Mas como eu percebo isso? Como eu recebo isso? Às vezes eu ainda não percebo. Aí Deus, sabendo que eu tenho essa dificuldade, Ele me dá o quê? 2 Pedro 1:19. Ele vem com a palavra profética. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, por que eu reúno? Por que você reúne? Para ter contato com a palavra profética. Você está vendo aqui qual que é a analogia que ele faz? Uma candeia que vai brilhando na densa escuridão, ela vai clareando até que seja dia perfeito, vem a estrela da alva e ilumine tudo. Esse é o meu contato com a palavra profética. Por isso que eu reúno, irmão. Agora, se eu tenho pouco contato, eu vou ser pouco clareado. Por isso que nós estamos nesse viver. Esse é o plano da salvação completa. Essa salvação, nós já vimos 200 vezes. Vamos ver a 201 agora. 8:29 de Romanos. Romanos 8:29. Fala assim: porquanto os que de antemão conheceu, ele te conheceu. Esse antemão aqui é antes da sua mãe nascer.
É antes do seu pai nascer. É antes do seu tataravô nascer. É antes da fundação do mundo. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Você não escapa da vida de Deus. Você que foi escolhido, você não sai fora mais. O máximo que pode acontecer é você se candidatar às trevas exteriores, por vontade própria. Mas você não escapa de Deus. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí está você, irmão. Não é o irmão que está do seu lado, não, é você mesmo. A esse também chamou. Na linha do tempo, um dia ele chamou e você está aqui. Na linha do tempo, tem uns lá fora que ainda não foram chamados. E às vezes é você que vai ser usado por Deus para chamá-lo. Chamou. A esses também justificou. Te justificou a tal ponto que te deixou partir o pão. Hoje o Israel falou. Quem é que pode partir o pão? Quem creu. Se você creu, meu irmão, não foi decisão sua, não. Deus te escolheu para isso. E aos que justificou, a esses também, esse é o nosso anelo, é ser glorificado. Senhor Jesus, mas tem um processo. Eu preciso passar pela santificação. Só que a santificação, não adianta, Hebreus 12, eu ir para casa, me trancar no quarto e falar, agora eu vou me santificar. Deixa comigo que eu vou resolver. Não, o Senhor deixa claro que a santificação é coletiva. Eu só sou santificado junto com os irmãos. Sozinho, como ermitão, homem das cavernas, eu não vou ser santificado. Hebreus 12, 14. Diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então como é que eu obtenho a santificação? Seguindo a paz com todos. Todos quem? Os santos. É por isso, irmãos, que naquele ambiente trevoso ali, logo depois que Judas saiu fora para trair, ficou um ambiente de incerteza. E agora? Eu segui o Senhor até agora. E agora ele está dizendo que vai morrer? Irmãos, ali não tinha super-homens, não. Ali era comedor de arroz com feijão. Naquela época era só pão e peixe. Eles estavam assim, e agora? Não tem mais meu Senhor vai para a cruz, e vai ter um que vai trair, que eu nem sei quem é. Eles não estavam entendendo, era nada. Aquele ambiente. Aí o Senhor falou assim, eu preciso passar para eles um novo mandamento. Ah, mas já tem os 10 mandamentos. Se for somar tudo, dá uns quase 700, todo o Antigo Testamento. Isso é do Antigo Testamento. Aí em João 13, 34, o Senhor falou, não, eu preciso passar para esses meninos um novo mandamento. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que novo mandamento? Porque o Senhor já tinha superado a questão de amar o Senhor com toda a força, todo o seu ser, e tinha superado a questão de amar o outro como a ti mesmo. Esse amor agora é ágape, mais elevado. É amar os irmãos como o Senhor amou. Não é fraternal esse amor, é ágape. Por quê? Porque a santificação é coletiva. E se eu não amar os irmãos, eu não vou ser santificado. Viu a interligação entre as duas coisas? Não existe a santificação sozinho. Por isso que existem os serviços. Por isso que tem o serviço A, B, C e D. Ali entremesclado com os irmãos, eu nego a mim mesmo. Eu tomo a cruz. Eu sigo o Senhor. Aí começa a encaixar os versículos. Olha, o Senhor é o caminho, a realidade, a vida. Por como que é o caminho? Servindo, eu vou vendo isso. Você passou pela vida da igreja, irmão. Irmão, eu estou falando isso com todo o respeito. Você passou pela vida da igreja sem servir em nada. Só foi servido. Ah não, irmãos. Eu oro pelas reuniões, eu oro pelos encargos. Então você está servindo. Fica tranquilo.
Você está servindo. Existem vários serviços. Lembra da aparência, tem uns que não têm aparência. O que não pode é passar sem servir. Mas principalmente, irmãos, algum serviço que tem contato com os irmãos, porque eu vou experimentar a santificação. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu vou chegar nessa glorificação final. 1 Coríntios 15, Senhor Jesus. É dessa glorificação que a gente estava falando o tempo todo. 1 Coríntios 15, no 52. Senhor Jesus, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse é o corpo de glória. Esse é aquele corpo que os que estavam no caminho de Emaús não identificaram no primeiro momento. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só, tudo que esses produtos prometem aí, isso aqui já vai resolver tudo. Problema zero. Tudo, você vai enxergar, nunca mais vai usar óculos. Você não vai usar cremes, vai matar a vonda de raiva. Você não vai usar nada. Você vai receber um corpo de glória. Mas o mais rico é 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando o Senhor fala não acontece, não é real, aqui está falando parecendo passado, irmão. Tragada foi lá o verbo está no passado. Foi a morte pela vitória. Para o Senhor já aconteceu. Para o Senhor, eu e você já fomos glorificados. Quando eu creio nisso, eu tomo posse disso, eu sou mais desprendido dessa terra. Eu fico mais despreocupado em relação a isso, aquilo outro que tem que acontecer. Deus já falou, olha, eu vou te dar um spoiler do final desse filme. Você já é vencedor. Vou te dar um spoiler do final desse filme. Você já foi glorificado. No final você ganha. No final você vence. Isso é o suficiente, irmãos, para eu andar menos ansioso com as coisas dessa terra. No final eu vou vencer. Com os irmãos em Cristo. No meu novo e real endereço, que é o Pai da glória. Tragada foi a morte pela vitória. Em Apocalipse fala que o último inimigo a ser lançado no lago de fogo é a morte. Não vai ter mais. Senhor Jesus. Vamos encerrar aqui, irmãos, com algo bem real. Hoje parece que não é, mas é o que há de mais real. Apocalipse 21 fala assim no versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eles são aparência, eles são temporários. Essa terra aqui, que você tanto valoriza, que eu tanto valorizo, vai passar. Aí, olha aqui um choque de realidade. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Isso é real, irmãos. E você está aqui, eu estou aqui. Creia nisso, receba isso. Aí no 3 fala assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu posso desfrutar disso hoje.
Deus mesmo está comigo. Ah, mas você está sofrendo. Ah, mas sua situação ainda não é ideal. Mas Deus mesmo habita comigo. E eu habito nele. Eu tenho, irmãos, que receber isso. Senão eu vou ser como os incrédulos. Que Paulo escreve lá em Coríntios: se a nossa vida se resumir a essa terra aqui, essa vida humana, seremos os mais miseráveis dos homens. Não é isso que nós esperamos. Nós esperamos habitar em Deus. Oh, Senhor Jesus. A chegar ao ponto, irmãos, dele falar assim, nessa realidade, que você pode ainda não estar percebendo, ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você viu como esse tal de passar está toda hora na Bíblia? Passaram. Ah, mas eu chorei muito, passou. Mas eu sofri muito, passou. O que é real permanece, irmãos. A chegar ao ponto, no versículo 5 ele encerra: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e... Não, vocês tomaram bomba, né? Verdadeiro, são reais. Verdadeiro significa real. É real, irmãos. Receba isso. Oh, Senhor Jesus.